capítulo 5, verso 17. O ano está para acabar, nós estamos para entrar em um novo ano, e as pessoas se dividem em dois sentimentos. Há aqueles que já estão cheios de expectativas, animados, orando, já com algumas palavras proféticas sobre o próximo ano, e há aqueles que estão lidando com a frustração, ansiedade, olhando para trás: eu não consegui fazer o que eu queria, eu não consegui cumprir as minhas metas, eu acho que eu nem pensei em metas. Pessoas que tiveram até um bom ano, mas porque são refém da comparação, se comparam com outras pessoas, e entram também nesse lugar adoecido de ansiedade, de inquietação. Mas eu quero te trazer algo aqui que você não pode esquecer. Um novo ano, por si só, não é garantia de um novo tempo na sua vida. Você que está cheio de expectativa, amém, muito bom isso, mas eu preciso te posicionar. Você precisa colocar a sua expectativa na direção certa. Uns confiam em cavalos, uns confiam em carnes, outros carros, aleluia. Alguns confiam na carne mesmo, nós vamos pregar sobre isso daqui a pouco. Uns confiam em virada de ano, em misticismo, que o ano virou, tudo vai virar na minha vida, mas nós confiamos no Senhor. O segredo para termos um novo ano, para de fato o fato ser novo, é colocarmos as nossas expectativas na direção certa. E talvez esse também seja o caminho para você que está ansioso, depressivo, desanimado porque não cumpriu as metas, porque as coisas não foram do jeito que você gostaria. É ir para o mesmo lugar, colocar a sua confiança no Senhor, tirar os seus olhos de você e olhando para o Senhor, certamente que Ele vai alinhar e ajustar, curar tudo aquilo que precisa ser curado em você, para que você possa de fato viver o novo. Diga comigo: um novo ano, um novo homem, uma nova pessoa. Não existe um novo ano sem um novo homem. Não existe um novo homem sem nascer de novo. Ah, pastor, mas eu já nasci de novo. Eu sei, a maioria aqui já nasceu de novo. Mas é muito comum a gente nascer de novo no espírito e não viver como um nascido de novo. Não adianta Jesus espiritualmente ter tirado você lá do império das trevas, transportado você para o reino do Filho do seu amor, mas aqui na sua mente você ainda está vestido do velho. Aqui na sua mente ainda tem novo nascimento para acontecer. Eu não tenho dúvida que em alguma medida todo mundo ainda tem alguma coisa na mente para deixar para trás, para avançar. Porque o trabalho do Espírito Santo é esse: levar cada um de nós à plena estatura de Cristo Jesus. Nos vestir completamente, não só por dentro, que já é uma realidade no nosso novo nascimento, mas por fora de Cristo Jesus. Então todos nós estamos nesse processo, todos nós estamos nessa grande obra, que um dia será chamada perfeição. Então você precisa perguntar nesse final de ano, o que você precisa deixar para trás, que faz parte do velho homem. Precisa morrer junto com esse ano de 2025. Olha o que o texto diz, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui não diz que tudo se fez novo porque o ano virou, irmão. Aqui não diz que tudo se fez novo porque você apareceu com roupinha branca no final do ano. Chega na igreja no final do ano, todo mundo vem em roupinha branca. Que negócio estranho, né? E todo mundo bonitinho de roupinha branca no final do ano. Eu prefiro acreditar que é hábito, amém? Não é só hábito, mas fica bonito, a gente fica parecendo naquele musical da Globo. Fica bonita a foto, a família toda de branco. Tá bom, melhor. Eu espero que não seja porque você está querendo um ano de paz. Se você se veste, se você é crente, e no final do ano você se veste de branco só para ter paz, eu te desejo um ano de guerra. Para ver se você aprende.
para ver se tu muda, cabra. Aí vem de amarelo, porque eu quero ficar rico. Vem de amarelo. Oi, tem mais cores aí? Que... Vocês estão sabendo, hein? Vocês estão sabendo, hein? Memórias do velho, né? Verde é o quê? Esperança? Esperança. Vermelho é o quê? Pomba gira. Brincadeira, pode usar vermelho, gente, pode usar vermelho. Eu gosto de vermelho, mas na virada não pode usar vermelho pensando em paixão, não pode usar branco pensando em paz, não pode. Você tem que vir, sei lá, com a roupa que você quer vestir, pode ser de branco também, pode ser de vermelho também, desde que a sua expectativa esteja no novo de Deus que está para você em Jesus. É aí que o novo de Deus está. Aí, meu irmão, você pode estar vestido de vermelho, você pode estar vestido de amarelo, você pode estar vestido de verde, desde que você esteja vestido, Deus vai te abençoar. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Josué capítulo 7, verso 11. No capítulo anterior de Josué, tem a linda história do povo hebreu vivendo a experiência sobrenatural dos muros de Jericó caindo. Eles não ficaram empurrando o muro na força deles, eles seguiram uma direção de Deus. Deus falou, dá 7 voltas, em silêncio, e no final, na 7ª volta, vocês vão gritar bem forte, o muro vai cair. Ninguém enfiou a mão no muro, ninguém chamou um reboque, um caminhão, ninguém marcou corrente, puxou, debaixo do poder de Deus. Eles entraram e invadiram uma cidade inimiga, que era, naqueles dias, tida como uma cidade impossível de ser penetrada. Mas debaixo do poder de Deus, eles romperam os muros daquela cidade e venceram. Aí chega no capítulo 7. No capítulo 7, eles vão avançar para dominar um outro território. Território de Ai. Território de Ai. O território de Ai tinha poucos homens, poucos inimigos. Muito inferior à realidade de Jericó. E aí eles foram para tentar conquistar aquela região de Ai. E eles foram envergonhados. Eles foram destruídos. Homens morreram. Josué entra em crise. Uai, Senhor, o que está acontecendo? Talvez alguém aqui tenha vivido ou está vivendo isso. Está vindo de uma grande vitória e tem padecido em coisas pequenas, depois de uma grande vitória. Josué, ele vai diante do Senhor e ele questiona, Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos sendo envergonhados. O que as nações vão dizer? Que Israel é fraca, que o Senhor é fraco. Nós estamos sendo envergonhados diante do povo de Ai. Aí o Senhor vira para Josué. Se você ler o texto depois, você vai ver que é como se o Senhor virasse para ele e falasse assim: para de show. Para de show. Para de histeria. Porque o que está acontecendo com vocês, Josué, é porque vocês estão escondendo o pecado no meio do arraial. Vocês estão escondendo coisas do velho no meio do novo. Vocês estão padecendo, aí eu vou usar um texto da Nova Aliança, porque o salário do pecado é a morte. Eu tenho abençoado vocês, mas vocês estão escondendo pecados dentro do arraial. E Josué, onde está isso? Aí o Senhor diz, eu vou revelar em qual tribo está, em qual família e quem é a pessoa. E aí o Senhor revela para Josué e para o povo que um homem chamado Acã, na hora que eles conquistaram Jericó, Acã achou muito bonita uma capa babilônica, uma capa que simbolizava idolatria a outros deuses. Achou muito bonita e pegou essa capa. Pegou prata, pegou ouro, foi lá na tenda dele, cavou um buraco e escondeu tudo lá dentro. E aí se descobriu
que por causa do pecado que Acã escondia e suportava, toda Israel, diga comigo, todo ano. Nesse sentido aqui, o Israel vai ser o nosso ano. Toda Israel, todo ano, todos os meses, todos os dias, foi prejudicado. Não porque Cã estava na ignorância, porque cada um de nós temos áreas que nem sabemos que precisam ser ajustadas até que a luz de Deus chegue. Eu não sei você, mas de vez em quando o Senhor aparece para mim por meio da sua palavra ou no meu coração e diz: nós precisamos mudar isso, algo que até aquele momento eu nunca tinha percebido. Por que Deus não diz tudo de uma vez? Porque nós não suportamos e porque Ele é um sábio construtor. Construtores vão construindo etapa por etapa. Tem coisas que estão na nossa vida, não é coisas que você sabe e você está brincando com o pecado. Coisas que estão na nossa vida há algum tempo já. E a gente nunca tinha ouvido o Senhor falar: vamos mudar isso? Aquele constrangimento no coração você sentia para outras coisas, para isso você não sentia. De repente, chega a luz de Deus e começa a apontar: vamos mudar isso aqui? Por quê? Porque Deus terminou os fundamentos. Deus mexeu nos fundamentos, Deus mexeu naquilo que era prioridade, que era mais importante, e foi subindo, 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 até chegar, e Ele vai trabalhar até que essa casa seja chamada perfeição. Então nós não estamos falando de pecados da ignorância, nós estamos falando de pecados que nós sabemos que estão lá, e cobrimos na nossa tenda, fingindo que não sabemos que está lá. Pecados esses que nós nem sequer colocamos dentro de um baú com chave. Nós colocamos um pano por cima, porque eu quero poder tirar e ver e me relacionar a hora que eu puder, a hora que eu precisar. Lugar esse que eu visito quando ninguém está olhando. Dentro da tenda é o quê? Quando ninguém estiver olhando. Quando ninguém estiver olhando, no domingo, aleluia, dia da semana, glória a Deus, mas no meu secreto, deixa eu lá. Eu estou caminhando com Jesus, mas tem algumas coisinhas que eu não quero largar. Tem algumas coisinhas que eu não quero mexer. E como eu disse, elas não estão nem trancadas às 7 chaves. Elas estão escondidas de maneira que de tempo em tempo você pode descobrir e se relacionar com aquilo um pouco. E eu quero te dizer isso não para a sua acusação, mas para a sua libertação. Irmão, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você sem se esvaziar, sem deixar as coisas da Babilônia para trás, sem deixar as coisas do velho para trás. E não é porque Deus simplesmente está ofendido porque você está desobedecendo Ele e não vai te abençoar. Não, esse não é o ponto. É que o pecado, ele te adoece. O que falta para os crentes entenderem, a gente vai construir isso aqui hoje, é que santidade não deveria ser encarado por nós como um peso. Como se Deus, quando disse assim: sede santos porque eu sou santo, Deus está pedindo alguma coisa para nós que é boa e Ele não quer que a gente desfrute. Quando diz sede santo porque eu sou santo, o Senhor está dizendo: eu quero o que é bom para vocês porque eu vivo assim. Eu vivo livre do pecado e eu quero o mesmo para vocês. Quando Deus nos pede santidade, quando Deus aponta o nosso pecado, é porque Ele está dizendo: isso está paralisando você de viver aquilo que eu tenho para você. E eu quero que você viva. Então nós temos que entrar nesse lugar de entender que o pecado não é nosso amigo. O pecado não quer o seu bem em absolutamente nada. Ele só quer paralisar você, destruir você. Vamos ler Josué capítulo 7, verso 11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, que quer dizer do que é maldito, tomaram do que é maldito. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Esse homem chamado Acã, ele escondeu o pecado. Uma família foi atingida. Uma nação inteira travou. Então entenda assim, um ano inteiro travou. Acã, ele escondeu o pecado debaixo da tenda, mas a derrota apareceu do lado de fora.
Você esconde o pecado e o pecado está bem escondido, mas as consequências do pecado, elas são vistas. E você vai lidar com ela. E muitas vezes, quando um homem esconde o pecado da sua família, a sua família sangra. A sua família sofre. Filho sofre, mãe sofre, esposo sofre, esposa sofre. O pecado está escondido, mas é visível como que a sua família padece. Cada área da nossa vida de desordem, de miséria, de ignorância, denuncia a nossa falta de conhecimento da palavra em alguma área. Vou melhorar isso aqui. Toda a área de trevas da nossa vida denuncia uma ignorância, que é o quê? Falta de apreço ao conhecimento, falta de apreço à obediência da palavra. Então, toda área que nós estamos sofrendo, tem alguma coisa ali que precisa ser arrancada e jogada fora. Salmos, na verdade. Salmo 32. Salmo 32, verso 3 e 4. Enquanto você abre, talvez nesse final de ano agora, eu já até orei sobre isso na hora do louvor, mas talvez agora nesse final de ano, você precisa se livrar de ressentimentos, de amarguras, que estão aí fruto das batalhas que você lutou esse ano. As lutas foram muitas, os embates foram muitos. E talvez as lutas geraram algumas consequências, trouxeram vitórias, mas você carrega algumas consequências, ressentimentos, amarguras, coisas mal resolvidas. Deixe isso aqui. Deixe isso agora aqui, para que você possa correr a corrida que Deus propôs para você. O escritor de Hebreus, ele vai dizer: abrindo mão de todo o pecado, de todo o peso, corramos a corrida que nos foi proposta. Eu não posso correr com velocidade, carregando peso na mochila, escondendo coisas da nossa tenda. Salmos 32, verso 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Eu não estou dizendo, não quero dizer que todo mundo que está em depressão, é porque esconde pecado. De maneira nenhuma. Grandes homens de Deus nas Escrituras lidaram com a depressão por outros motivos. Cansaço e outros motivos. Mas é verdade também que esconder pecado, guardar amarguras, guardar ressentimento, também leva você para esse lugar. Olha o que Davi está dizendo. Porque eu escondi o meu pecado, porque eu não confessava o meu pecado, os meus ossos estavam envelhecendo, ou seja, eu estava ficando pesado, eu estava ficando cansado. E fisicamente é comprovado que esse ambiente mental, de crise, de confusão, de conflito, de culpa, adoece você, adoece os seus órgãos, adoece as suas células. Não é inteligente viver escondendo o pecado. É fato que confessar os nossos pecados para o Senhor, por vezes, vai nos gerar algum constrangimento. E existem alguns pecados que nós não vamos confessar apenas ao Senhor, porque nos cabe pedir perdão para alguém, porque nos cabe confessar para alguém. A Bíblia diz, olha só: confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Você não precisa, preste atenção aqui, você não precisa confessar o seu pecado para alguém para ser perdoado. Perdoado você é quando você confessa ao Senhor Jesus. Ele te perdoa. Ele é fiel e justo para te lavar de todo pecado. Mas o texto diz: confesse os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. O que quer dizer isso? Existem pecados que já estão na nossa vida há tanto tempo que eles estão trazendo doença para nós. Doença emocional e doença física. Não estou falando de doença espiritual, não. Doença emocional e doença física. Aí a Bíblia está nos ensinando que para esses pecados que já viraram doença, o caminho para a cura é a confissão. É chegar para alguém mais maduro, para um líder, para um pastor,
Ou talvez para quem você feriu, para sua esposa, para o seu esposo. E dizer, eu pequei contra o Senhor e contra a sua vida. Ou eu pequei contra o Senhor e eu preciso de ajuda. Porque a cura acontece, porque quando você conta, você recebe um aliado. Você recebe um intercessor. Você recebe parceria, você recebe força. Então, confessar o nosso pecado para alguém, dizer eu vou mudar, dizer me perdoa, dói para o nosso ego, dói para o nosso orgulho. Mas eu garanto para você que o constrangimento, que a dor de confessar, é infinitamente menor do que a dor de padecer no pecado, de ver os seus ossos apodrecendo por dentro. Confessar é igual meu filho quando vai tomar vacina. Ele pergunta, vai doer? E nós não mentimos. Vai ser um pouco desconfortável, meu filho. Vai ser um pouco desconfortável. É uma picadinha. Talvez você diga, ai, talvez você chore. Mas essa dor é infinitamente menor do que o que pode acontecer se você contrair tal doença, e a gente explica os sintomas dessa doença. Não é bom fugir disso agora. É saudável para você essa picadinha. Então, confessar o nosso pecado, sim, gera, não vou mentir para você, gera um constrangimento, às vezes dói para o nosso ego que está morrendo, e esse é o benefício. Aqui está o benefício também. O ego está morrendo, aleluia. Você confessou o pecado, ainda ganhou de bônus o seu eu morrendo. Aleluia. Você resolveu um problema, que era o pecado, e ainda cresceu em maturidade, porque o eu foi humilhado. Então vale a pena confessar o seu pecado, senão você vai cair diante de ai. Sabe o que significa ai? Ai, eu sei que você ficou tentado a falar. Ai significa ai, pastor. Eu sei que você ficou tentado. Mas ai no original significa ruína. Olha que interessante. Jericó, uma cidade impenetrável naquele tempo, caiu debaixo do poder de Deus sem força nenhuma. Mas quando eles foram tentar conquistar uma cidade que era chamada de ruína, eles não conquistaram porque a vida deles estava uma ruína. Por isso que alguns caem diante de um ano fácil. Alguns caem diante de momentos simples da vida. Mas porque cultivam ruínas dentro. Se você não reconstruir o que precisa ser reconstruído dentro, tirar os escombros que precisam ser retirados dentro, você vai cair diante de oportunidades que eram moles de você vencer, fáceis de você vencer. Você vai cair diante de ruínas. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. Lembra que Acã pegou uma capa. Capa é uma coisa que está por fora. Capa é algo que você joga por cima da sua roupa. Capa é algo que você coloca por cima. Ou seja, por baixo você é uma pessoa, por cima você coloca uma capa. E o que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos só nascer de novo dentro. Nós precisamos ser revestidos de uma capa fora. E essa capa não é a capa da Babilônia. Essa capa não é as coisas do velho homem. Não é permanecer deixando coisinhas do velho na nossa vida. Essa capa se chama, eu nasci de novo por dentro, agora eu me revisto de Cristo por fora. Eu me visto de Cristo. Eu não só sou cristão dentro, eu pareço cristão. E parecer cristão não é bater no peito, olha como eu sou santo, olha como eu oro. Não, se parecer cristão é ser cristão. É ser cristão. É andar como um cristão. É falar como um cristão. É se comportar e fazer negócio como um cristão. É não dar jeitinho. Não existe jeitinho brasileiro, existe jeitinho babilônico, jeitinho pecador. É não fazer concessões. É pagar o preço de porque está andando de Cristo, vestido de Cristo, ser ridicularizado. Alguns guardam uma capazinha da Babilônia para poder ser aceito ainda nesse mundo. Na igreja, deixa a capa da Babilônia lá dentro de casa. Na igreja a roupa de Cristo é muito aceita, todo mundo acha legal.
Mas quando eu chego na faculdade, na rodinha da faculdade, me dá minha capinha da Babilônia aqui, porque se eu parecer cristão demais aqui, eu vou ter problema. Na rodinha da empresa, começou uma conversinha cheia de gracejo, de prostituição, promiscuidade. Me dá minha capinha aqui, porque eu não posso parecer cristão demais, porque eu posso perder alguns relacionamentos, perder algumas amizades, ser chamado de santarrão, de bobo. Então essa capinha que a gente vai vestindo quando convém. Ei, bota fogo nisso, irmão. Bota fogo nisso. Você não vai conseguir vestir Cristo e a capa da Babilônia por fora. Ou você está revestido de unção. A palavra unção também significa capa. Tem gente que nunca entrou na unção, no poder de Deus que o Senhor reservou para ele, porque o poder de Deus não pode revestir uma capa. O poder de Deus só pode revestir o novo homem que o Senhor fez. Falta poder, falta unção, falta sobrenatural, porque existem capas que têm que ser tiradas. Unção, um dos significados de unção é capa. Quantos aqui lembram do filme da Marvel? Aí tem aquele cara, o que mexe no tempo. Doutor Estranho. O Doutor Estranho tem uma capa, né? Uma capa que tem hora que a capa faz as coisas sozinha. Sim ou não? A capa faz coisas sozinha. A capa vence por ele. Ele está lutando aqui e a capa está batendo em 10 homens à volta dele. E de repente, quando ele precisa, a capa reveste ele. A unção é como aquela capa, irmão. Você vai derrubar as muralhas de Jericó se você tirar de você a capa da Babilônia, deixar a unção te revestir. Você vai ver que a capa vai derrubar muralhas, a capa vai vencer lutas por você, a capa vai guardar você, a capa vai segurar você quando você estiver caindo. A capa vai revestir você, mas ela não reveste outra pessoa, ela reveste um você que Deus criou. A unção de Deus não tem compromisso com o velho. Deus não pode vestir o velho. Deus não pode vestir o homem na natureza de pecado. Deus pode vestir o novo homem que Ele fez em você. Aleluia. Você vai ouvindo essas coisas e você deveria começar a amar a santidade. Você deveria começar a ficar mais empolgado de ser diferente. Você deveria ficar mais empolgado em dizer não para o pecado. Você deveria começar a calcular e falar: meu Deus, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque tem pecados na nossa vida que estão tão enraizados em nós, que também dói quando a gente vai tirar. Aí não é só a confissão. Eu já ensinei isso aqui, preste atenção nisso aqui. Existem pecados que estão em nós há tanto tempo, que parece que é a gente. Que quando tira, dói, porque vai arrancando. Mas saiba de uma coisa, irmão. Isso se tornou um com você, mas esse não é você. Quando você está com uma bactéria numa ferida, alguém começa a raspar para limpar, dói, e você pode até dizer: não tira a minha pele. Não é a sua pele, aquilo ali está podre, não faz parte de você. Deus tem uma pele para aquilo ali. Dói arrancar alguns pecados, porque você está tempo demais com aquilo. E quando tira, tem gente que ficou tanto tempo no pecado, que quando abandonou algumas práticas, estou achando que eu mudei minha personalidade, que eu perdi minha identidade. E às vezes alguém até diz: cara, você não é mais o mesmo. E aí você começa a flertar com isso. Será que parar de falar palavrão à torta e à direita? Será que falar tudo que eu penso a hora que vem na minha cabeça e ser um cara grosseiro com as pessoas? Será que abandonar isso tirou minha identidade? Não, não, não. É que você andou com isso tanto tempo que parecia que era você, mas esse não é você. Você vai descobrir o seu novo eu. Basta permanecer. Você vai descobrir o seu novo eu. Nasceu de novo? Então viva como um nascido de novo. Diga comigo: não é o tempo que me muda, é o arrependimento. Tempo por si só não pode fazer nada por ninguém. Tempo também apodrece. Tempo também avança a doença. Ai, dá tempo ao tempo, pastor. Dá tempo ao tempo, que o tempo está me mudando. Não, 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 não. Você vai apodrecer com o tempo. O que muda é arrependimento, que é mudança de rota. O tempo por si só não pode fazer nada. Agora, se o tempo se conecta com arrependimento, o tempo pode fazer mais do que te dar o tempo que vem pela frente. Ele pode até acelerar e remir o tempo para você. Até coisas que ficaram para trás podem voltar quando o arrependimento se encontra com o tempo. Diga comigo: quando o arrependimento se aliancia com o tempo, Deus pode me dar até
o tempo que eu perdi. Amém? Aleluia, essa foi boa, hein? Guarda isso no seu coração. Você que falou assim, eu perdi muito tempo esse ano, pastor. Já era. O pecado já me roubou muito tempo. Se arrependa, muda a rota, que você vai ver que Deus pode te dar mais tempo. Salmo 119. E eu estou achando um negócio sobrenatural. Eu estou pregando e pregando e o relógio não está mudando. Meu Deus, gente. Glória a Deus. 119, verso 98. Salmo 119, verso 98, 99 e 100. Olha isso daqui. Isso aqui é a rota para mudança, ó. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, que estão sempre à minha porta. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ah, quer prosperar? Come essa Bíblia aqui esse ano que você vai ver só como é que você prospera. Olha o que ele está dizendo. Eu tenho vencido meus inimigos que estão à porta, por causa da sua palavra. Eu me tornei mais entendido do que os sábios, por causa da sua palavra. Aleluia, aleluia. Os mais velhos me pedem conselho, por causa da sua palavra. Mas não é porque eu estou no culto onde o pastor está citando a palavra. Crente tem um negócio místico, que eles acham que é o seguinte: por eles estarem no culto onde a pessoa fala assim, você tem que amar a palavra, ele diz, amém. Aí ele, agora eu já estou amando a palavra e minha vida vai mudar. Quando ele ouve assim, a declaração da palavra, você vai se tornar mais sábio do que aqueles que te aconselham. Você vai vencer os seus inimigos por amor à palavra. Aí tem crente que sai daqui, eu vou vencer os meus inimigos porque eu recebi essa palavra. Não vai. Porque receber essa palavra não é escutar. Receber essa palavra é ouvir. E ouvir é deixar cair na terra do coração e praticar. Você vai ficar 20 anos frequentando a igreja, ouvindo Bíblia e sendo o mesmo cabra, nascido de novo, porque eu creio que você nasceu de novo, mas nunca vai viver o reino de Deus na terra. Você vai viver o reino de Deus lá no reino de Deus. Mas o reino de Deus na terra é para aqueles que amam e praticam essa palavra. 20 anos de crente, continua nas trevas e vivendo na ignorância, porque não tem amor a essa palavra. É praticar essa palavra que vai te dar um ano diferente. Lê, começa lendo, porque alguns nem leem. Não vou nem perguntar quem leu a Bíblia esse ano, pelo menos 2, eu não vou nem falar 2, não, 1 capítulo por dia, que nós ficaríamos envergonhados aqui, de ver o resultado. E aí, Deus não está fazendo na minha vida. Deus está fazendo, irmão. Deus está pregando a palavra para você. Só eu trabalhei para Deus pregando a palavra para você mais de 150 vezes. Fora a palavra que você ouviu nos outros cultos. Fora a palavra nas pregações que você ouviu. E fora, sobretudo, essa palavra que está fechada lá na sua escrivaninha. É praticando a palavra. João, ele vai dizer assim, jovens, aleluia, jovens, vocês são fortes e têm vencido o maligno. Quantas conferências de jovens eu já fui, que o slogan era esse. Os adolescentes aqui, Henrique, você vai pregar em muitas conferências que o tema é esse. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o maligno. E eu já vi pregadores pregar para os jovens, porque vocês são jovens, o diabo não pode tocar em vocês. Existe uma unção sobre você, porque o texto diz, jovens, vocês são fortes e têm vencido o maligno. Mas o texto continua. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. João não está falando de qualquer jovem. João não está falando, porque você é jovem e crente, você já tem vitória, um pouco a mais de força contra o diabo. Não é não? João está dizendo para aquela igreja, para aqueles jovens que congregavam ali, que eles estavam vencendo o maligno na juventude deles, porque eles estavam guardando a palavra. Esse é o caminho para você jovem parecer velho, no bom sentido. Porque vocês parecem velho no péssimo sentido.
Os jovens de hoje em dia parecem velhos no péssimo sentido. Eles são velhos no sentido de disposição, mas no sentido de sabedoria, alguns ainda são muito burros. É velho porque não tem disposição para nada. Aí está faltando a palavra também, porque essa palavra diz que a unção de Deus te renova como a águia, amém? A unção de Deus te dá a força de um boi selvagem. Aí uns jovens de 16, 17 anos, cansado, não dá, não posso, não consigo. É tudo arrastado, até para poder ir na festa na igreja tem que botar a arma na cabeça deles. Está faltando palavra, irmão. Está faltando palavra. Então, praticar a palavra que vai te dar um ano poderoso. Vocês não gostam de palavra assim, né? Vocês preferiam que eu estivesse falando, profetiza, agora profetiza isso, agora profetiza aquilo. Aí eu falo para vocês, agora vão em casa e prospere. Aí, o ano que vem vocês estão aqui do mesmo jeito. A profecia tem poder, como Paulo diz para Timóteo, milita pelas profecias que você recebeu. Recebeu uma palavra, agora se aliancia com ela, crendo, praticando. Vocês parecem que estão me amando menos, é porque eu preguei mais de 150 vezes, já está cansativo, né? Vamos lá, para a gente caminhar para o término. Hebreus capítulo 1, verso 9. Diga comigo, o novo homem abomina o pecado. Aleluia. Diga comigo, o novo homem nasce odiando tudo aquilo que derrubou o velho homem. O novo homem nasce odiando tudo aquilo que derrubou um dia o velho homem. Olha que texto lindo aqui em Hebreus capítulo 1, verso 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Aleluia! Lembra da capa da unção, irmão? Aleluia! Meu Deus! É o salário daqueles que abominam o pecado. Existe o salário para aqueles que amam o pecado, é a morte. Mas o salário para aqueles que abominam o pecado é uma unção fresca da parte de Deus sempre para nós, irmão. Existe recompensa. Meu Deus, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade em nome de Jesus. Que essa seja a nossa verdade, essa seja a nossa natureza, que amemos a justiça, que venhamos rejeitar a iniquidade. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, planta essa natureza mais forte no nosso novo homem. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Deus não faz acepção de pessoas, irmão. Deus não dá mais para um e para outro. Mas o que nós vemos nesse texto é que pessoas fazem acepção de Deus. Deus está disponível ali com a mão para entregar para um e para outro. Toma, toma. Porque às vezes parece que ele faz acepção de pessoas, né? Fulano é mais ungido, fulano é mais isso, é mais aquilo. Não. O que está proposto para o Joãozinho está proposto para o José, quanto à unção de Deus. A diferença é que Joãozinho não faz acepção de Deus e José faz. Joãozinho é mais fácil para Deus. Joãozinho reluta menos, Joãozinho se entrega, Joãozinho se joga. Aleluia. Deus não está esperando perfeição para te abençoar. Ele não esperaria algo que você não pode entregar. Perfeição nós só podemos ser debaixo do sangue do Cordeiro. Aí ele olha para nós, o sangue de Jesus nos faz perfeito. Ele não morreria se pudéssemos ser perfeito na força do nosso braço. Deus não espera de você perfeição. Deus espera de você um coração quebrantado, um coração arrependido. Davi é esse cara. Rápido em se arrepender. Rápido e disposto ao que for preciso para ficar debaixo da unção. E olha isso aqui. Meu Deus. Ungiu com óleo de alegria. Lembra? Quem esconde o pecado, adoece na alma. Mas aqueles que abominam o pecado, Deus tem uma alegria para eles. A vida do crente, crente mesmo, que abomina o pecado, ela é mais feliz. Ela é mais alegre. Ela é mais exuberante. Não adianta nada você, irmão, odiar o pecado na vida dos outros e achar normal ele na sua. Já reparou que a gente odeia o pecado quando está na vida dos outros?
Porque a gente é vítima. Nossa, eu odeio essa atitude de fulano. Nasce de novo, olha o prejuízo que traz para nós. Olha como que ele está aqui, ó, fazendo a obra de Deus demorar. Fulano tem que mudar. Eu odeio a fofoca de fulano. Eu odeio a promiscuidade de ciclano. Eu odeio... A gente odeia o pecado na vida dos outros. Porque a gente se vê claramente sendo prejudicado. Ou porque é mais fácil a gente odiar na vida dos outros. Que a gente vai gastando tempo e fingindo que não existe nada na nossa para ser ajustado. Odiar o pecado não é odiar o pecado que os outros cometem, é odiar o pecado. Sabe quando você, vamos lá, um líder religioso caiu em pecado, traz um grande dano. A Bíblia diz: fere-se o pastor, dispersa o rebanho. Um líder cai, muita gente é ferida. E a gente fica triste, a gente olha e fala: eu odeio o pecado, olha o que o pecado fez, destruiu uma coisa linda. Às vezes um mover de Deus estava acontecendo, foi paralisado. Odiar o pecado, isso também é odiar o pecado, mas odiar o pecado plenamente, é quando você passou a semana, você se viu na discussão com a sua mulher, e errando a mão, não se comportando como um homem de Deus, falando que você não deve, você, opa, eu odeio isso. Eu odeio isso, porque isso é igual àquilo. Isso é igual àquilo. Eu odeio o que aquilo fez. E eu odeio o que isso faz também. Eu vou te dar um motivo máximo para um crente odiar o pecado. Foi o pecado que matou o nosso Jesus. Isso aqui matou meu Jesus. Isso aqui paralisou homens de Deus. Você refresca a sua memória, isso aqui já me paralisou um dia. Isso aqui já me trouxe prejuízos. Isso aqui é o que destruiu o velho. A minha vida era aquela desgraça por causa do pecado. Como é que eu vou achar normal isso aqui? E aí quando você, por um errar de alvo, um acaso, se vê flertando com a sua velha natureza e pecar, rapidamente você vai olhar e dizer: eu não quero isso aqui. Às vezes o prazerzinho ali, para a sua carne foi bom. Mas você, culto racional, você é inteligente. Você é inteligente, cabra. Você sabe o que vem depois. A desgraça que é. Você, não quero isso. Eu não quero isso mais. A recompensa é unção, a recompensa é alegria. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Vou te ensinar um princípio espiritual aqui. Gênesis 4, 7. Aleluia. Antes da gente ler, guarda o que eu vou te dizer. Esse é o princípio espiritual. Uma mente em guerra com o pecado não pode construir, só se defender. Pastor, mas como não viver em guerra contra o pecado na minha mente? Não. Existe algo antes. É porque os crentes vivem só nesse lugar. A Bíblia te ensina um princípio: fugir da aparência do mal. Você foge da aparência. Você não anda, o pecado está aqui, você, eu posso andar aqui que eu não caio. Aí vive aqui numa luta, resistindo, luta. Santidade não é andar apenas longe do pecado, é andar para um lugar e com alguém. É andar com o Senhor. Então santidade não é só ficar aqui na beira, não. É ficar bem longe em Jesus. Sim, na vida de todo crente, de tempo em tempo, tentação vai bater a porta. Mesmo você andando longe. Porque o diabo não precisa estar perto para te atingir. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. Dardos é flecha, de longe. Então, por vezes, de longe, ele vai te tentar. Mas a maioria dos crentes não estão sofrendo porque o diabo teve que lançar um dardo de longe. É porque eles vivem aqui, ó. Tentação, preste atenção. Tentação, ela vem por um tempo, às vezes intensamente, e depois ela se retira. Tentação vem temporada e depois se retira. A Bíblia diz que Jesus, tendo ficado de jejum 40 dias e 40 noites, no final disso foi intensamente tentado.
Mas permanecendo, a Bíblia diz que o diabo se ausentou por algum tempo. Então tentação não é algo que a gente fica o dia inteiro com a mente inflamada. Existem temporadas que a gente fica assim. Porque o diabo tá o dia inteiro. Você acordou crente, acordou orando, acordou buscando o Senhor, ele está aqui, ó, pá. Mas a maioria dos crentes estão em guerra com o pecado, porque ficam aqui, ó. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Ficam aqui, ó, flertando com ele, perto dos ambientes, alianças com Acã. Você não é Acã, mas suporta Acã na sua tenda. Você senta na roda do escarnecedor. Você não guarda os seus olhos. Você sabe que você tem problema, teve problema a vida inteira com a pornografia e acha normal você ter pessoas no seu Instagram, tudo bem, são seus amigos, colegas do trabalho, que postam fotos seminuas sensualizando. Você acha normal? Você acha normal você continuar se expondo? Você não odeia o pecado. O que a gente odeia, a gente quer longe, a gente não quer perto. Você tem que entrar no nível de odiar. Quero isso perto de mim, cara. Aí fica aqui, ó. Aí fica em conflito mesmo. Pecado tentando entrar e você resiste. Som. Só que uma mente, presta atenção. Isso aqui é para você jovem entender a beleza da santidade. Uma mente que está em guerra com o pecado, eu não estou dizendo de vez em quando, uma vez no dia vem uma seta, mas que fica ali o dia inteiro lutando com o pecado, porque flerta com o pecado. A mente que o dia inteiro está lutando contra o pecado. Pastor, a minha vida está desse jeito, eu achei que a de todo mundo era assim. Irmão, não é para ser assim. Não é para ser assim. Existe um lugar maravilhoso depois dessa vitória. Só que você tem que expulsar o inimigo e guardar os muros. Você expulsa o inimigo e deixa os muros fragilizados. Eu vou te mostrar isso. Então, fica o dia inteiro. Não. Um exército que está se defendendo não tem tempo para construir nada. A Bíblia diz para Davi, Davi, você não vai construir o templo. Você não vai construir o templo. Por quê? Porque era tempo de guerra, Davi estava lutando. Se Davi construísse o templo, o inimigo viria e destruía, teria que construir de novo. Aí Deus diz, vai ser Salomão. Salomão vai construir, porque o templo de Salomão será um templo de paz. Por que o templo de Salomão é um templo de paz? Porque Salomão é um símbolo de amor ao conhecimento e à palavra. Quando eu começo, meu Deus, quando eu começo a amar o conhecimento, quando eu começo a viver, eu saio desse tempo e entro no templo de Salomão, aí eu posso construir. Não é que eu não vou vigiar, porque de vez em quando o inimigo vem, mas eu tenho tempo para edificar e terminar algumas coisas. Olha esse aqui, gente. Olha o que Deus diz para Caim. Caim estava ali, indignado pela oferta do irmão, ter sido aceita e a dele não. Amargura e ressentimento no coração. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Preste atenção. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que Deus está dizendo? Caim, o pecado já está na porta. Mas Deus dá uma esperança no final. Você ainda pode dominá-lo, mas percebe um ar de guerra? Agora vai ser o quebra-pau, irmão. Porque você deixou o pecado chegar perto. Caim, o pecado está na porta, mas você ainda pode brigar com ele. Muitos crentes vivem a vida de Caim antes de acabar de cair aqui, em conflito. Mas o texto nos dá uma chave antes. Se obedecerdes, o pecado não vai chegar na porta. A obediência, diga comigo, a obediência à palavra guarda os muros e as portas da minha cidade. Se procederes bem, você será aceito, você não vai ter problema. Se você amar a palavra, o pecado não vai conseguir chegar na porta. Mas quando a gente vai, uma desobediência aqui, outra ali, a natureza do pecado vai só chegando pertinho. E aí quando ela está na porta, aí é quebra-pau, irmão. Aí você vai, chama mesmo, chama a gente para te ajudar, confessa pecado, chama a gente para orar com você. Faz tudo que você puder fazer, porque ainda tem jeito.
Mas uma vez que você expulsou o inimigo da sua porta, entre no nível de amar obediência à palavra. Não pague para ver, obedeça ao Senhor. Josué capítulo 7, olha o que Josué vai dizer para o povo naquele contexto. Santificai-vos hoje, porque amanhã em 2026, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Antes da vitória, eles vão vencer Ai. Eles vão vencer essa cidade que eles foram envergonhados. Eles vão vencer. Mas antes da vitória, Deus não disse: treina, faz isso, faz aquilo. Deus disse: confia em mim, santifica, se separa para mim. A nossa vitória em 2026 não está simplesmente da gente treinar as nossas mãos e desenvolver habilidades. Isso tem o seu lugar. Mas a nossa vitória está em santidade, que é se retirar de um lugar para outro. Santidade é se separar. Comece esse final de ano se separar mais ao Senhor. Se coloca de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Cada um sabe da sua tenda. Cada um sabe da sua tenda. Cada um sabe o que está escondido, o que tem que ser tirado. Cada um sabe o que está suportando dentro de casa que não devia suportar mais, dentro da sua vida. Traz luz, fala: Senhor, me mostra. Tem alguma coisa para que eu possa crescer, avançar naquilo que o Senhor tem para mim? Aleluia. O que você tem para mim, Senhor? Eu quero ver. Quero saber o que está depois do véu da renúncia. Quero saber o que está depois da cortina do arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Sua casa não vai sofrer mais pela sua desobediência, sua teimosia. Ontem, vou te contar uma história aqui. Ontem, um irmão me contou um testemunho muito impressionante. Eu achei impressionante. Primeiro que esse irmão, ele ofertou, ele tinha um carro, um Gol, e esse carro sofreu um acidente, está em bom uso ainda, mas precisa arrumar algumas coisas. Aí ele falou: pastor, eu vou vender o carro do jeito que está, vale um dinheiro, e eu quero ofertar para o colégio da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? É o segundo veículo que a gente ganha em uma semana. Glória a Deus. De Palio aqui e de Gol ali, a gente vai construir esse colégio, amém? Aí ele contou como que esse carro bateu. Ele falou assim: pastor, eu estava afastado do Senhor, entrei numa igreja dessas pequenininha, entrei com cabelo branco e tal, e aí o pregador olhou para mim e falou assim: olha, quando você entrou aqui, as pessoas te julgaram pelo seu cabelo branco, mas o seu cabelo já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Coisa de pentecostal, né? Bom demais. Mas virou para ele e falou assim: Deus tem uma palavra para você. Deus vai te fazer um jovem próspero. Deus vai te prosperar. Deus só manda te dizer uma coisa: Ele não quer carro rebaixado. Gente, eu não estou dizendo que Deus proíbe todo mundo de ter carro rebaixado, tá bom? Fique em paz, seu carrinho rebaixado, volta para casa na bênção, aleluia. Isso aqui é um testemunho pessoal. Foi o que Deus falou para ele. Deus não falou: eis que digo que não quero mais carro rebaixado na vida dos crentes. Mas aqueles barulhentos eu acho que ele não gosta não. Moto que fica na rua, eu acho. Brincadeira. Pode continuar amando o pastor. Brincadeira. Aí Deus falou com ele, através do cara: eu vou te prosperar, mas eu não quero carro rebaixado. Que coisa esquisita de ouvir, né? Coisa estranha. Foi embora. Passou um tempo. Deus começou a abençoar ele. Aí ele teve a oportunidade de comprar um carro. Aí ele comprou o carro. Aí comprou um carro. Qual o carro que ele comprou?
rebaixado. Aí você está pensando, poxa, como é que o cara faz isso? Você também faz. Dele foi o carro rebaixado. Você outras coisas que Deus está falando, não faz. Deus já está vendo 2026. Aí falou com ele, não compra. Aí ele foi e comprou o carro rebaixado. Eu não sei se foi na primeira viagem, se eu não me engano foi na primeira viagem que ele veio trazer o carro para mostrar para o pai dele. Do nada o carro virou. E ele bateu o carro. Não foi Deus que virou o carro dele. De maneira nenhuma, Deus não faz isso. Mas Deus já tinha visto o futuro. Talvez agora, aí isso é ele com Deus. O carro que tinha que bater já bateu. E ele pode até ter carro rebaixado. Mas Deus viu o futuro, mostrou para ele. Olha, tem um livramento para você aqui. E a obediência teria o preservado. Que bom que Deus é misericordioso, interviu, ele ficou bem. Só o carro que se perdeu uma parte do carro. Aí, eu estava contando isso no carro ontem para minha mulher. O ser humano é muito engraçado. E desde pequenininho ele já é engraçado já. O Tito vai e me solta assim ouvindo. Ele estava quietinho o tempo todo. Criança está sempre ouvindo, irmão. Aí na hora que eu falei, aí ele comprou o carro, amor, e o carro bateu, você acredita? Que loucura. Aí o Tito virou assim, soltou lá atrás. Ah, mas é burro, hein? Aí eu olhei para trás, o que foi, Tito? Mas Deus falou para não comprar. Muito desobediente. Aí é lógico que eu aproveitei. Mas tu também é orelha seca, direto. Porque o papai fala com você, não faz, você faz e você se machuca também, sim ou não? Aí ele, sim. Eu falei, tá vendo o seu carro rebaixado aí, abençoado? Quando eu disse que o ser humano é engraçado, é que ele, como eu disse, ele é muito bom em ver o pecado nos outros. Mas tem uma dificuldade de ver o carro rebaixado na vida dele. Então agora, vê a área que Deus está falando, eu quero te livrar. Eu tenho bênção para você, a obediência é um lugar de segurança, de portões guardados. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo. Que essa semana seja uma semana de proximidade com o Senhor, de busca intensa pela sua presença, de tempo exposto diante do Senhor, querendo te ouvir. Antes de querer escrever as metas da empresa, antes de escrever as metas do carro que vai comprar, da viagem que vai fazer, tudo isso é bênção também. O Senhor é um Deus que presenteia, mas antes dessas metas, que eles comecem a procurar as áreas que eles precisam se render mais ao Senhor, a começar da sua palavra, que toda essa igreja leia mais a sua palavra esse ano e pratique mais a sua palavra. Que a gente seja conhecido como o povo da Bíblia, o povo que ama a palavra. Em o nome poderoso de Jesus. Amém.